Oi, pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje do roteiro interdisciplinar de Ciência, Geografia e História, parte 2, é a aula 15, a conquista e lutas por direitos sociais ao longo da história. Então já separa o roteiro de vocês, o material para as anotações e vamos começar. Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que levar em consideração é que os direitos eles sempre foram motivos de lutas sociais. Porque nem sempre os direitos eles eram garantidos para todas as pessoas, porque nem todas as pessoas eram consideradas cidadãs. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos, que é a luta pelos direitos das mulheres, a luta pelo direito dos negros e a luta pelo direito dos indígenas, tudo bem? São três grupos sociais que estão inseridos dentro da nossa sociedade e que é necessário esse entendimento da situação. O primeiro que a gente vai discutir, pessoal, são os direitos da população negra. Eles vieram para o Brasil escravizados, então eles saíram da África com os navios negreiros, todos abarrotados, e chegaram até no Brasil. Uma grande parcela da população. Estima-se que, dentro do período colonial, existiam mais escravos no Brasil do que homens livres. Então, existia uma grande parcela de pessoas que vieram da África para o Brasil e uma pequena parcela de pessoas que não eram escravizadas aqui. Lá em 88 aconteceu a abolição da escravidão. Porém, não foi uma coisa assim, a princesa Isabel decidiu que, vamos abolir a escravidão. Não, teve uma pressão, um grupo de pessoas que não concordava com a escravidão e que pressionaram para que isso pudesse acontecer. Tiveram uma parcela de, de ajuda em cima disso, mas a grande pressão mesmo veio da Inglaterra por uma questão de industrialização do Brasil. Dentro das pessoas que lutaram, a gente tem seis que dão mais destaque, que é o André Rebouças, que ele era um engenheiro, filho de escravos, e que queria dar terras às pessoas que estavam sendo libertas, para que elas pudessem começar a sua vida. O que não aconteceu dentro da história do Brasil. A Maria Tomásia Figueira Lima, que ela era uma aristocrata, que ela lutou para a abolição da escravidão no Ceará. O Dragão do Mar, que ele era um jangadeiro que se recusou a transportar os escravos e ele organizou um coletivo de jangadeiros que se recusaram a fazer o transporte desses escravos dos navios negreiros até o continente. Tanto que, por conta da Maria Tomásia e do Dragão do Mar e suas articulações, sua pressão, o Ceará foi o primeiro estado do Brasil a ter os escravos libertos, antes mesmo da Lei Áurea em 1888. O Luiz Gama, que ele é um ex-escravo que se tornou advogado dos escravos, então ele lutava pelas vias legais. A Adelina, que ela era uma charuteira que atuava como uma espiã para poder auxiliar os escravos a fugirem. A Maria Firmina dos Reis, que ela foi uma escritora abolicionista, que ela retratava nos seus livros a situação dos escravos. E mesmo sendo reconhecidos como cidadãos, tendo seus direitos guardados e resguardados e na Constituição, até hoje a população negra ela ainda luta pelos direitos como igualdade, contra o racismo, contra uma opressão social, porque é uma herança que a gente tem do período colonial. Muitas coisas relacionadas a essa questão dos direitos da população negra a gente herdou desse período colonial e são questões problemáticas para a atualidade. Outro que a gente traz são os direitos da população indígena, que eles foram escravizados no Brasil e eles não eram considerados cidadãos. Eles tiveram a sua cultura destruída praticamente e as suas terras foram tomadas. Poucos foram os grupos de indígenas que conseguiram sobreviver e que sobrevivem até hoje. E a luta dos indígenas pelos seus direitos, que vai até hoje, é por eles serem realmente considerados e reconhecidos como cidadãos de direito. Porque por mais que a Constituição diga que eles são cidadãos e que eles possuem direito à demarcação das suas terras, eles possuem direitos a
saúde e educação como eu e você possuímos, muitas vezes esse serviço de saúde e educação não chega para eles e as suas terras são invadidas, as suas terras elas não são respeitadas e a sua cultura acaba sendo destruída ainda. O direito das mulheres, que no começo a sociedade não considerava elas como cidadãs. Como a gente viu lá na Grécia Antiga, a mesma coisa acontecia no período colonial. Então as mulheres ela não eram vistas como cidadãs. E elas eram vistas como posse dos maridos e dos filhos. E uma coisa que é curiosa e que acaba chocando, no período colonial, do Brasil colonial, existia uma legislação que permitia que o marido assassinasse a sua esposa se ele desconfiasse de que ela traiu a confiança dele ou algo do tipo. Então veja que no período colonial a mulher não tinha direito nem à vida, tecnicamente. Porque a vida dela poderia ser tirada pelo marido se ele desconfiasse dela. Dentro da história, então, a partir dessas questões, as mulheres começaram a lutar pelo direito ao voto, pelo direito à educação, porque isso era negado a elas, por salários iguais, por fim da opressão em cima delas, por N questões que são pertinentes para elas e que precisam ser discutidas. Dentro da história do Brasil, a mulher ela conseguiu em 46 o direito de votar. Em 1946. Em 1962, o Estatuto da Mulher Casada definiu que a mulher não precisava de autorização para trabalhar, porque antes dessa data a mulher precisava de uma autorização escrita do marido. E ela poderia receber heranças a partir dessa legislação, comprar e vender imóveis e assinar documentos e até viajar. Porque até 62 a mulher era proibida de viajar, proibida de ter posses, proibida de trabalhar. Em 1977, surgiu a lei do divórcio e fez com que os relacionamentos, os casamentos, eles pudessem ser dissolvidos. Então, necessariamente, a mulher não precisava ficar junto com um homem que fosse abusivo, que batesse nela, que maltratasse ela. Em 88, o artigo 7º da Constituição, ele proibiu as diferenças de salários. Então, as mulheres exerciam a mesma função que os homens e recebiam o mesmo salário. Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece igualdade de condição dos pais e as mães, porque até 1990, os pais, eles tinham mais poder sobre as crianças, sobre a vida das pessoas, da família, do que as mulheres. Então, as mães das famílias, muitas vezes, elas tinham direitos negados em cima da sua família por conta delas não terem um esposo, delas serem mães solteiras. Em 2005, o termo mulher honesta foi retirado do Código Penal, porque isso era antes levado em consideração em várias questões, até mesmo para o casamento, para N coisas. Em 2005, super recente. Em 2006 aparece a Lei Maria da Penha, que protege a mulher contra violências físicas, psicológicas e moral. Em 2015, a Lei do Feminicídio, ela torna o homicídio de mulheres, pelo fato delas serem mulheres, como um crime, e esse crime tem esse agravante do feminicídio. Em 2018, há 2 anos atrás, o assédio em cima das mulheres foi tipificado como um crime. Então vejam que a luta ainda continua. As lutas sociais, elas ainda, pelos direitos, elas ainda são constantes. E elas ainda são importantes para a aquisição de direitos e fazer com que a sociedade acabe avançando enquanto sociedade, melhorando enquanto sociedade. Agora vamos para a correção dos exercícios. 1. De quais formas podemos tornar a sociedade mais igualitária para todas as pessoas? Essa resposta é uma resposta pessoal. Usem para construir a resposta de vocês a ideia de passeatas, discussões públicas, debates, cartazes e formas que vocês acham importante e viáveis para que a sociedade ela se torne mais igualitária, tudo bem? Para a próxima aula, pessoal, na segunda-feira, dia 24 de agosto, vocês vão ler a aula 16, a desigualdade social, suas causas e suas consequências, responder as questões no caderno, tudo bem?
bons estudos e bom final de semana. Descansem, hein?